Então, beleza. Gravando. Então, amores, na aula passada, a gente falou sobre, os alelos múltiplos, né. Aquele lá da chinchila, fofinha. Vocês chegaram a ver a foto da chinchila na internet? Da pelagem? Alguém chegou? Isso, da pelagem delas. Eu vi o Himalaia, que ele tem um focinho preto e o resto é branco. Isso, isso. O São chinchila super parece que é fofinhas. cinza. Isso. Então são vários, né, que tem, e aí eles têm o quê? Alelos múltiplos, né, que cada alelo, né, tem uma relação de dominância sobre o outro, e é esse que tá aí. Depois eu vou disponibilizar esse slide marcadinho, tá vendo? Que ele tá todo rabiscado, eu vou mandar para vocês assim, que aí também mostra a nossa interação, né. Então falamos deles aí, né, dos alelos múltiplos. Igual a esses alelos múltiplos, a gente estudou um pouquinho na aula passada, que é o sistema ABO, né, que é o sistema que vai formar o nosso sangue. Sangue tipo A, tipo B, o AB e o O, né. E aí, dentro desses alelos múltiplos, a gente fez uns exercícios, né, fiz junto com vocês, o exercício aí que tá, na tela, deixa eu tocar aqui. Vamos ver se vai atualizar para vocês. Atualizou, né? Isso. Então a gente fez esses exercícios aqui, corrigimos, né? E aí falamos um pouquinho também sobre os alelos letais, né? Na população de camundongos, na pelagem de camundongos. Falamos sobre dominância incompleta das flores, né? Da plantinha boca de leão. Que a gente tinha o cruzamento de puros, e na F1 desses puros apresentou dessa geração parental, produziu uma F1 diferente, né, fenotipicamente diferente dos pais. Então, aqui, ó, eu tenho uma planta rosa, né, que veio do cruzamento de flores vermelhas com planta que tem flor branca, né. Então, e a F1 me deu, flores rosas, né, mostrando uma dominância incompleta aí. E que ao cruzar essa F1, que são as rosas, com plantas geneticamente, então foi o quê? VB, eu até falei que fazendo VB era mais fácil, porque esse F é de flor, né. Aí eu acho que fica bem mais simples usar o V, ó, Vzão, Vzão, igual tá no cantinho esquerdo, vezes, Bzão, Bzão, para branco, então vermelho cruzado com branco me deu F1 100% rosa. Eu acho mais simples fazer desse jeito, mas se você olhar, pelo esse material que tá aqui e quiser fazer desse jeito, tudo bem também. E aí em F2, o que que apresentou aqui, ó, no canto esquerdo? Flores vermelhas, rosas e brancas, nessa proporção, de, 25% para 50% para rosa e 25% para branca, ok? Então, apareceu um fenótipo, né, 3 fenótipos diferentes, ok? Então, um para vermelho, 2 para rosa e 1 para branco. Aí, na sequência, a gente resolveu esse problema também, ó, sobre dominância incompleta. Tô passando aqui só para fazer uma revisãozinha mesmo, tá, galera? Então tá aqui, vai atualizar aí para vocês já. Aí é onde a gente cruzou uma flor branca, no caso ele deu o fenótipo, né, Bzão, Bzão para flor vermelha e Bzinho, Bzinho para flor branca. Então ele cruzou essas duas, essa geração parental pura, vermelha e branca, e que deu um heterozigoto aí rosa. Não atualizou ainda não, né?
Deu um heterozigoto rosa, agora que atualizou. Deu um heterozigoto rosa. E aí ele pediu aqui, né, na proporção, qual que seria a porcentagem de plantas de cores vermelhas em F2. Então aí eu fiz que esse aqui, ó, era a minha, isso que eu acabei de circular e agora em vermelho, era a minha F2, né. Então aí a proporção tá perguntando de flor vermelha, a flor vermelha aqui, ó. Então se deu um quadradinho desse, eu sei que foi o quê? 25%. Beleza? Rafael estava com dúvida nessa. Acho que você perdeu a explicação. Você entendeu, Rafael? Na aula passada? Vocês estão me ouvindo? Na sala não. Eu tô, não sei se ela tá. O Rafael. Ah, tá. O Dias. Rafael. Rafael Dias não tá na sala, É o não. Dias, isso. Ah, tá. O Oliveira. Não foi o Oliveira que perguntou, não? Ou foi o Dias? Não lembro. O Dias. Ah, então tá bom. Não tem problema. Mas alguém tem alguma dúvida em relação a isso? A esse problema aqui? Não? Não. Se tiver, também pode deixar para o finalzinho, tá? No momento em que eu vou parar para poder fazer o esclarecimento dos exercícios, né? Que aí vocês vão aguardar para fazer o Kahoot avaliativo. Não precisa ser especificamente agora, não. Aí falamos, então, de codominância, falamos de penetrância e expressividade gênica também. E aí, dentro codominância seria que eles, em relação um ao outro, não há uma característica de dominância. Aí, um ótimo exemplo é o sistema BO. O sistema BO está aí na tela. Ainda não. Mas já vai atualizar aí para vocês. Então, dentro do sistema BO, a gente falou um pouquinho sobre incompatibilidade, né? Até puxei a tela aqui, ó, para falar sobre o grau de sobre as questões relacionadas à doação de sangue, né? Em que a gente tem o sangue O, a gente tem o sangue A, o sangue B e o sangue AB, né? Em que o O ele é considerado doador universal porque ele doa para todo mundo. A gente não está considerando nesse momento o fator RH. O que é o fator RH? É aquele O positivo, essa coisa do positivo, negativo é o fator RH, né? E a gente viu que ele também doa para ele mesmo. O A, ele só pode doar para o AB ou para ele mesmo. O B também só pode doar para o AB ou para ele mesmo, ok? Então essa aí é a organização da doação. E o AB, tadinho, só doa para ele mesmo. Então na aula passada a gente falou sobre isso. Essa questão do RH, do fator RH, em relação à doação, quem tem RH positivo vai doar para RH positivo. Quem tem RH negativo doa para RH negativo e doa para RH positivo. Você vê que o positivo não doa para o negativo, ok? Existe incompatibilidade. Então, se o negativo receber sangue do positivo, o sangue dele coagula, tá? E acontece a mesma coisa com os outros aqui. Então, por isso que nos bancos de sangue tem toda uma questão, toda questões na hora de fazer as transfusões de sangue, né, no banco de sangue. O banco de sangue separa seu sangue, né? Não vai chegar e vai juntar todo mundo do mesmo sangue, botar uma bolsa só, não. Separa, porque cada um tem um tipo de sangue diferente. E na hora de receber, o indivíduo ele vai receber o sangue que tem compatibilidade com o dele, tá? Por quê? Porque há a presença de substâncias nesse sangue que que faz com que ele tenha, ele não possa receber o sangue, porque senão ele pode morrer por isso, tá?
Aí, voltando aqui para o ABO, a gente viu que o sangue A, ele tem substâncias, né? Para ele ser de determinado tipo de sangue, é porque ele tem substâncias nesse sangue, na proteína desse sangue. E aí a gente tem o sangue A, o B e o A e o B, eles têm o quê? Aglutinogênios, que são essas proteínas nas hemácias. Então, o sangue A vai ter aglutinogênio A, o sangue B vai ter aglutinogênio B, e o sangue AB vai ter os dois, tá? E a gente viu que no plasma sanguíneo, e o sangue O não tem nada, e já no plasma sanguíneo, ele tem o quê? Aglutininas. O que é aglutinina? A gente viu que é anticorpo. Anticorpo é o quê? Aquilo que ataca um agente invasor, né? E aí ele vai atacar, o sangue A vai ter agentes no plasma que vão atacar o quê? O sangue B, por isso que ele não pode receber do sangue A. O B vai atacar do A, por isso que ele não pode receber do sangue A. E o AB não vai atacar nada, porque ele não tem anticorpo. Então ele pode receber de todo mundo, ele recebe de todos eles, igual no esquema de doação que a gente viu, tá? E por último aí, o sangue O, ele não tem aglutinogênio, quer dizer, ele não tem a presença de proteínas nas hemácias. Em contrapartida, lá no plasma dele, tem anticorpos anti-A e anti-B. Isto é, se ele receber algum tipo de sangue A ou B, esse sangue vai ser coagulado. E aí o indivíduo pode vir a óbito por isso. Beleza? Então a gente falou bastante disso na aula passada. E aí a gente vai para a parte que nos interessa, que é a parte genética, tá? O motivo da gente estar estudando sobre isso aí. E aí a gente viu na aula passada que quem é do sangue A, ele tem o quê? Ele tem o genótipo AA ou AO. Quem é do B vai ter o sangue BB ou BO. Quem é do sangue AB vai ter o gene AB. E quem é do O vai ter o sangue O. Essa relação, professora, quem é dominante e quem é recessivo? Na verdade, tem uma relação de codominância aqui, né? Mas também tem uma questão de recessividade. O A, em relação ao B, ele é codominante. Então, por que é codominante? Porque assim, se tiver o sangue A e o B junto, quem que vai dominar? Na verdade, eles são codominantes. Então, inclusive, eles podem se juntar e formar o sangue o quê? AB, que eu escrevi aqui no cantinho. Agora, em relação ao o O é recessivo. Ele só vai ser O quando ele estiver junto, quando ele for assim, ó. Porque perceba, olha aqui em cima. Lá em cima, ó, onde está assim, grupo A, aí o genótipo. Tá vendo? A O, nesse caso, o O não é dominante em relação ao A. O sangue vai ser o quê? Tipo A. Mas tipo A o quê? Heterozigoto, porque ele tem gene de O. Ok? Disso tudo aqui que eu expliquei na aula passada e acabei fazendo uma revisão agora. Vocês têm dúvidas em relação a alguma parte que queiram perguntar aí? Já puxa no chat aí, gente. Fernanda, só para confirmar aqui, Pode falar. a dominância incompleta ela gera um fenótipo e genótipo totalmente diferente das anteriores. Sim, a incompleta. E a codominância, os dois alelos se expressam, não importa, tipo, se nenhum é mais dominante que o outro, os dois se expressam e acabou. É isso? Isso. Inclusive podem produzir um terceiro. Eles não apresentam cara. Porque, por exemplo, se eu junto o sangue A com o B, né? Se a gente fizesse assim, olha, ó, deixa eu puxar aqui a tela preta aqui. Ó, se eu juntasse assim, ó, uma pessoa que tem sangue A e uma pessoa que tem sangue B, né? O que que eu vou ter aqui? Um outro sangue, AB. Então, de certa forma, eles produziram um terceiro. Então, não existe uma relação de dominância entre eles. Agora, se eu falasse assim, esse aqui
e esse aqui, aí ia ser o quê? 100% o quê? Sangue A. Existe dominância? Sim. Ok? Então, isso aqui a gente chama de codominância. Mas embaixo eu tenho uma relação de dominância, nesse caso aí, o A que domina sobre o O. E se fosse o B aqui? B sobre o O. Também é a mesma coisa. Ia dar 100% de sangue O, sangue B. Ok? Pode falar, Alan. É só pra abrir a sala mesmo. Quando tá fechado. Mas não tem ninguém esperando, não. Se tem Não tem alguma ninguém. atrasadinha chegar assim. Foi isso, né? Deixa eu só ver aqui. Então vamos seguir aqui. Beleza? Então aí a relação de codominância. Deixa eu descartar. Aí vamos lá. Na aula passada, a gente fez. Eu pedi para fazer esse aqui, não foi? Esse aqui do pai de Fernanda, né? O pai de Fernanda, falando dos grupos sanguíneos, são definidos em função da presença de aglutinogênio na superfície das hemácias. Indivíduos portadores do sangue A apresentam aglutinogênio A, indivíduos sangue B apresentam o aglutinogênio B, e o O não apresenta. Aí o pai de Fernanda pertence ao grupo B. Então, o que eu sei é o pai de Fernanda pertence ao grupo B, né? Enquanto sua mãe pertence ao grupo A. Então, esse aqui é o pai da Fernanda e esse aqui é a mãe da Fernanda. Então, a mãezinha dela aqui, né? O grupo A. E a sua avó materna e seu avô paterno possuíam sangue O. Então, eu sei que eles são aqui O. Então, basicamente, eu fazer aqui o chuveirinho, né, ó. Aí eu tenho aqui a B, eu tenho um BO, a outra aqui e aqui, né. Eu tenho um AO, que aí no caso eu vou colocar na frente quem é dominante, tá. Um AO e um O. Aí tá perguntando qual a probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB. Qual a probabilidade? 25%, que é letra D de doido. Beleza? Dúvidas nesse aí? Vou postar resolvidinho esse aqui também, tá? Dúvidas, chuchus, responde aí para mim, ou na plataforma, aí no chat. Oh, ótimo. Então tá bom, tá lindo. Bem, passei aqui. Aí hoje a gente vai falar do RH, né? O que que é o RH? Olha esse termo, né? Essa sigla aí. RH vem por causa de um macaco, né? O macaco é rhesus, né? É o gênero do macaco. Que foi feita uma injeção de sangue de macaco rhesus, né, no coelho. E aí houve o quê? Uma produção de anti-RH. Então, ao testar o anticorpo anti-RH no sangue humano, os pesquisadores notaram que ele provocava uma aglutinação. O que é aglutinação? É igual quando vocês já jogaram limão no leite? Quando você joga limão no leite, passado um tempo, o que que vai acontecer? Ele vai estar o quê? Coalhada? Coalhado, né? O que que é coalhado? Ele nunca fez iogurte não, Samuel? Coalhada, essas coalhadas que você come, assim, compra no supermercado, elas são feitas assim, é adicionado um ácido nelas, no leite, e o leite coalha, né? E você coloca açúcar e come, né? Muito bom, inclusive.
Então, o leite, para ele virar iogurte, inclusive, ele também, né, só que é um ácido produzido a partir de bactérias, Samuel. E aí, então, isso é uma aglutinação, tá? Então, o sangue, gente, fica coalhado, ele aglutina. E qual o problema do sangue ficar aglutinado? Ele não vai percorrer, ele não desempenha seu papel. Aí entope em artérias, veias, a pessoa morre, né? Então, ele provocava o quê? Uma aglutinação nas hemácias. Então, cerca de 85% das pessoas testadas, né, aconteceu isso, mas 15% delas não ocorria essa aglutinação. Então, com isso, verificou-se que 85% dessas pessoas era sangue RH positivo e os outros 15% era RH negativo. Então, na nossa população, há mais pessoas com RH positivo ou com RH negativo? Então, há mais pessoas com RH positivo, isso aí. Galera, eu não sei se, acho que eu não falei para vocês, né, mas desde lá do início, eu tô avaliando vocês a participação. Então, quem escreve no chat, quem faz pergunta, quem tira suas dúvidas, é considerado participação. Agora, a galera que nunca fala, ela não tem a participação, portanto, eu entendo que, inclusive, não está assistindo aula, tá bom? Ô, Lucas, eu O não Lucas vi. perguntou. Mas eu não vi, Perguntou se porque eu tenho. coalhada Pode é falar. tipo coagulação. Se a coalhada. Eu acabei de eu afirmei isso, né? Que a coalhada é uma coagulação. Não foi respondido no momento da minha explicação? Os dois que não ouviram e não viram, então. Deve ser, não tá prestando atenção aqui. Ai, ai. E aí, o que nos interessa bastante aqui essa questão? Além da doação de sangue, tem uma outra questão que envolve esse tema, que é a incompatibilidade materno-fetal, tá? Então, por exemplo, o que pode acontecer é que uma mulher, na primeira gestação dela, então, isso vai acontecer com uma mulher que tem sangue RH negativo. Aí, o filho dela, né, ela engravidou, o primeiro filho dela, ele nasceu com RH positivo. E aí, o que que acontece? O corpo na hora do parto, né, na hora da gestação, né, e na hora do parto, ela o sangue dele tem contato com o sangue dela. Então, causa, um tipo de alerta no sangue dela, e ela começa a produzir anticorpos anti-RH. E aí, esse filho nasce, né, beleza, ele nasce. É o primeiro filho. O problema então esse aqui é o primeiro filho. O problema é se o segundo filho dessa mulher tiver o mesmo tipo de RH, for RH positivo. Se ele for RH positivo, ela vai acontecer um aborto. Ele é abortado. Por quê? A presença do primeiro filho RH positivo fez com que o sangue da mãe produzisse anticorpos anti-RH positivo e que viesse atacar o segundo filho. Então, todos os filhos que essa mulher tiver a partir desse primeiro aqui, que é RH positivo, todos os filhos dela que forem RH positivo, então vamos supor que o terceiro filho seja, o quarto filho seja RH positivo, nenhum deles vai nascer, todos serão abortados. Aborto espontâneo, Camille, isso aí. Sempre aborto espontâneo, porque a gente está falando de uma condição biológica, tá? Todos eles serão abortados. Ah, professor, isso acontece ainda? Não, mas é só para você entender das coisas.
Hoje, quando uma mulher ela fica gestante, ela tem que fazer o acompanhamento. Como é que é o nome desse acompanhamento? Pré-natal, isso aí. Acontece o pré-natal. Nesse pré-natal, eh, a mãe é analisado tudo. Então, assim, a mulher ela faz uma bateria de exames, né, para saber como estão os nutrientes no corpo dela, como estão, eh qual o tipo de sangue dela, se inclusive se ela tem HIV, se ela tem sífilis. Então, qualquer tipo de DST é identificado ali, é feito exame para poder identificar isso, para poder ter ter um conjunto de informações sobre a condição de saúde dessa mulher que pode vir a afetar o filho. Então, tipo sanguíneo, tudo isso é olhado, tá? Então, se essa mulher for RH negativo e o primeiro filho dela for positivo, beleza, esse filho vai nascer e tal. Aí, assim que depois que ocorre o parto, essa mulher ela toma uma vacina. Essa vacina, ela é para impedir que o corpo dela produza esse tipo de RH, desculpa, que produza esse tipo de anticorpo. Então, quem que vai acontecer? Só vai acontecer se a mulher for aqui, ó, negativo, tá? E o primeiro filho dela e ela tiver algum filho positivo. "Ah, professora, o primeiro filho dela foi negativo, vai nascer? Vai. O segundo filho dela foi RH negativo, vai nascer? Vai. E o terceiro? Vai. Quarto? Vai". Então, não que hoje, esse caso que eu coloquei aqui no quadro, ele não vá nascer. Pode ser que o segundo filho nasça, mas se a mulher, ela tomar esse tipo de vacina. Então hoje é controlado, ok? No passado no passado, era mais comum acontecer isso, vários tipos de aborto, a mulher teve um filho só e o resto ela abortou tudo. Por quê então? Por causa dessa condição aí genética dela, tá? Só o humano tem essa coisa de RH positivo. O animal, ele tem um fator também, mas ele não é igual o sistema ABO não. Ele é diferente um pouquinho, Samuel. Os cachorros podem ser doadores de sangue, vocês sabiam disso? Eu fiz estágio numa clínica veterinária, que aí os cachorrinhos saudáveis, eles doavam sangue para os cachorrinhos que estavam precisando. Oh, que bonito, né, gente? Os bichos são tão fofinhos. O gato, eu não sei, eu acho que ele doa também, Samuel. Porque vamos considerar que quando que um animal precisaria de transfusão de sangue? Quando ele perdesse sangue numa cirurgia, por exemplo. Logo, os gatos fazem cirurgia e eles precisam de sangue também. Agora tem que ser sangue saudável, né, galera? Vocês sabiam que gato também tem tipo uma doença parecida com HIV? Que chama FIV. É tipo um vírus, né? Isso, é isso aí. FeLV, isso mesmo, certinho. Então, assim, então tem que ser saudável, né, não tem como eu pegar um sangue de um gato com FIV e fazer transfusão para um gato que não tem FIV. Bioeticamente isso não é permitido. Aham. Você tem que dar vacina, né. Você tem que dar a vacina para ele. Beleza, amores? Aí, ó, estão aqui mostrando, como que funciona, nessa imagem, tá mostrando bonitinho aqui, cadê a imagem? Aqui. Tá mostrando bonitinho como que funciona, essa questão aí da doença hemolítica do recém-nascido, tá. Então, ó, a mulher tem que ser o quê, ó, RH negativo, para isso acontecer. Ah, e uma mulher RH positivo? Não, não acontece nada. Só vai acontecer com RH negativo e o feto, né, depois de que nascer o primeiro filho RH positivo, porque essa aqui, ó, a primeira gravidez, a criança vai nascer. Aí na hora do parto, ó, o que que aconteceu?
a mãe foi incitada a produzir anti-RH, né, anticorpos anti-RH. Então ela foi o quê? Sensibilizada, né. Já a segunda gravidez, se acontecer isso aqui, ó, o feto for positivo, ele não nasce, tá. Ele morre, assim, com alguns meses de vida. Bem pouquinho. Não chega nem a ficar grandinho nem nada não. Aí lembrando, né, o que eu falei, isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando a mulher ela não tem amparo, né, gente. Ela não tem acesso à saúde, ao acompanhamento médico pré-natal. Beleza? Dúvidas? Então o que que acontece aqui? Ele, ó, causa anemia, né. Beleza? Repetiu o quê, ô Paulo? O finalzinho? Desse slide, Paulo? Quer que eu esclareça mais? Pode falar, eu explico de novo. Tá, ó, então Paulo, é o seguinte, nessa imagem que você tá vendo, a gente tá falando da doença hemolítica do recém-nascido. Nessa gestação, isso só vai acontecer, você sempre tem que prestar atenção no RH, no RH da mãe. Só vai acontecer se o RH for negativo da mãe. Se for positivo, não vai acontecer nada. Só negativo. E aí, a primeira gravidez dessa mulher, o feto dela é RH positivo. Ele vai nascer. Aí, depois, né, o corpo dessa mulher foi sensibilizado a esse RH, induziu ela a produzir anticorpos, então ela produziu, ó, anticorpos anti-RH. Lembra que o positivo tem fator RH e o negativo não tem. Aí, na segunda gravidez dessa mulher, se o feto for RH positivo, ele é abortado. E se a terceira gravidez dela for positiva? Abortado. E a quarta? Abortado. E a quinta é negativo, ele vai nascer. Ok? Tudo bem? Entendeu, Paulo? Show. Ô Paulo, tem umas atividades que você precisa de me entregar, hein? Tô só te urubu servando, tá? Depois a gente conversa. Amores, Consigo então abrir as tarefas. hã? Eu conversei com Sandra, eu vou mandar para ela, não consigo anexar o arquivo. Então, aí eu coloquei lá, inclusive deixa eu só parar aqui para fazer a explicação. RH positivo, tá? Então a resposta aí é letra C, beleza? Imagina uma mulher RH positiva heterozigota, como é que é o genótipo dela? RH positiva heterozigota. Boa tarde, Sandra, tudo bem? Prof, Oi, pode falar. só rindo com esses meninos, né? Cagula foi de. Meus fiotes aqui. Estão me crucificando, Sandra, por causa da quantidade de dever que eu passei. Ah, pelo amor de Deus, fala com eles que tá na hora de separar as crianças dos meninos e dos homens, hein? Eles estão aonde? Qual é? Ah, e outra coisa, são seus alunos. Você não é qualquer uma, não. Então eles vão se acostumando aí. Já tá até acostumado. A gente precisa respirar. Rafael, vou nem responder você, tá? Imagine que uma mulher RH positiva, heterozigota, para essa característica. Se ela é RH positiva, então ela tem o quê? Um dominante. E ela é o quê? Heterozigota. Se ela é heterozigota, como é que é o outro cromossomo dela? É Rzinho, tá? Ela tem um filho com um homem RH negativo. Eu sei que o homem é isso aqui. Então imagine que uma mulher RH positiva, heterozigota para essa característica, tem um filho
com um homem RH negativo. Desculpa, RH negativo. Deixa eu apagar. O gene dele é RH negativo. Acabei de colocar aí. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Então, ó, a gente vai fazer o chuveirinho aqui. Esse com esse, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Aqui e aqui. Rzinho, 2 vezes. Ok? Qual a probabilidade? O que vocês marcaram? Letra C também, 50%. Dúvidas? Não? Nenhuma? Então tá. Aí tem uma segunda aqui, que é a herança ligada ao sexo. O que é herança ligada ao sexo? Ela tem a ver com o cromossomo sexual. A gente tem 23 pares, tá? De cromossomos, nós humanos. Então a gente tem do primeiro par, né, que é aquele xizinho lá assim, até o 22º par. Até o 22º par, a gente fala que é autossômico. Autossômico. E o 23º par, ele é sexual. Ele pode ser XX para o sexo feminino e XY para o sexo masculino, tá? Por exemplo, as mulheres, os cromossomos delas são homozigóticos. Os cromossomos são homozigóticos. Esse par aqui, devido a esse par sexual, faz com que o par sexual masculino, ele seja heterótipo. Ele é diferente. Ele é diferente, ok? Então, existem características que são carregadas pelo cromossomo X e outras pelo cromossomo Y. Então, por exemplo, olha aí nas fêmeas, né? Nas fêmeas, elas sempre vão ser XX, né? E o macho vai ser XY. Então, imagina que 2 alelos A, né? E localizados no cromossomo X, na região não homóloga ao Y. Então, aqui nesse caso, aonde tem o X, nas fêmeas vão ser X azão, azão, ou vão ser azão, azinho. Ou vão ser azinho, azinho. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui nas mulheres. Se a característica for no dominante, for no azão, eu sei que só uma porcentagem da mulher ela vai ter. Então, por exemplo, vamos supor que tem que ser os 2 juntos, só esse grupo aqui vai ter. Esse primeiro. Se for no homem, esse aqui vai ter. Esse aqui não vai ter. Se eu tô falando hipoteticamente, né, falando do azão. Tudo aqui é para te explicar como que funciona algumas características que são carregadas, então, pelo cromossomo sexual. Tá, e outra coisa, os machos, eles são, né, hemizigóticos ou heterozigóticos, deixa eu voltar aqui. E possuem, então, só apenas um par. Desculpa, vão produzir apenas uma característica desse cromossomo. Já a mulher, né, não. Então, o X, ele, nesse caso, no homem, quem doou para ele foi a mãe dele, e não o pai, né? Afinal de contas, o Y é doado pelo pai. Vamos entender aqui como é que funciona duas
doenças aqui importantes sobre esse tema e que cai bastante no Enem. Uma é o daltonismo. O daltonismo, gente, ele tem variações, tá? Ele pode ser acentuado e ele pode ser pouco relevante, pouco expressivo, tá? Então, de 5 a 8% pode acontecer nos homens e apenas uma porcentagem bem baixinha, 0,04% nas mulheres, tá? Possui cegueira para cores. Eu não sei se vocês já conhecem pessoas daltônicas, são aquelas pessoas que têm dificuldade em enxergar, em diferenciar o verde do vermelho, tá? A hemizigose, então, quer dizer, esses cromossomos diferentes, né, explica a maior incidência de daltonismos nos homens, tá? Por quê? Se eu pensar, deixa eu ver se tem aqui um exemplo, vou mostrar lá. A hemofilia acontece a mesma coisa, tá? A hemofilia já é uma doença que tem a ver com problema na coagulação sanguínea e pode causar o quê? Hemorragias constantes. E ela tem o mesmo comportamento do daltonismo em mulheres e homens. Aí vamos para o próximo slide aqui, que ele mostra isso. Então, aqui, por exemplo, ó, mulher não daltônica. Então, a mulher, ela pode apresentar esse gene aqui. Peraí, deixa eu atualizar. Isso, atualizou. Esse gene aqui, ó, XDzão, XDzinho. Ela é não daltônica, mas ela é portadora do gene. A mulher não daltônica, no caso, ela vai ser assim, ó, a mulher sempre assim, ó. Então, ela é normal, tá? Aqui em cima, ela é normal, mas ela é portadora do gene do daltonismo. Aí, ela é casada com um homem que é normal. Homem normal. Ele não é daltônico. Perceba que do cruzamento desses 2 genes, pode aparecer aqui, ó, um homem daltônico. Simplesmente porque ela doou isso aqui, ó. O gene que é causador da doença. Você vê que o pai é normal. Da onde veio o gene? Da mãe. E nenhuma mulher é daltônica. Ó, mulher não portadora, quer dizer, mulher normal. Mulher não daltônica, mas ela é portadora do gene. E um homem não daltônico. Então, 25% aqui de homem não daltônico, 25% aqui de homem daltônico. Né? E aqui, 50%, né? No caso, todas as mulheres, nenhuma mulher nasceu daltônica. Ok? Aí, com hemofilia, a mesma coisa. O Hzinho é que é o condicionador da doença. Então, ó, a mulher normal, mas ela é portadora. Homem não hemofílico. Do cruzamento desses 2 genes aqui, possibilitou o quê? 50% aqui, ó, de mulheres normais. Aqui, 25%, se eu pensar, né, partindo desse gene aqui, desse genótipo, 25%. Mas eu posso juntar aqui, ó, que são 50% de mulheres, no caso, 100% das mulheres, né? Do cruzamento em geral, 50%. Mas todas as mulheres aqui, nenhuma das mulheres vai nascer com daltonismo, com hemofilia. E aqui, 25% do homem não hemofílico e 25% de homem com hemofilia. Mais uma vez, perceba que a característica veio da mãe, porque foi a mãe que doou o X e não o homem. Então, a mulher é daltônica quando o pai ou a mãe é daltônica? Nesse caso, depende. Para vir uma... Peraí que o Rafael saiu aqui.
uma mulher, para ter uma mulher, uma menina daltônica, no caso, o pai tem que ser, né? O pai tem que ser e a mãe tem que ser, no mínimo, portadora. Só nesse caso aqui, ó, da mãe ser portadora e o pai normal, não tem chance da mulher nascer daltônica. Beleza? Dúvidas? Professora, Pode falar. você disse que não tem como nascer uma mulher daltônica. Nesse caso aqui, Tá, então como que seria um caso para uma mulher nascer daltônica? a mãe dela, acabei de falar aqui, quer ver? Ó, vamos lá. Eu não peguei, então, acho que cortou. Então vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Para mulher nascer daltônica, a mãe dela tem que ser pelo menos assim. Então, por exemplo, a mulher aqui essa mulher, ela não é daltônica, mas ela é portadora. Então, eu falo que ela é normal portadora. Aí, ela vai casar com um homem que aqui, normal portadora. Ela vai casar com um homem XY, um homem daltônico. Aí a gente pode botar lá no quadro, Samuel, esse cruzamento aqui para ficar bem claro assim, ó, para os colegas verem, tá? Beleza? Aí eu vou juntar aqui, ele, ó, vai nascer aqui X, Dzinho, vai nascer aqui Dzinho, Dzinho, vai nascer aqui X, Dzão, Y e X, Dzinho, Y. Então perceba, Samuel, sua pergunta foi: como pode nascer uma mulher assim? Tudo bem? Eu entendi. Então, desse tipo de cruzamento de genes genótipo, vai aparecer só 25% de chance de ter uma mulher com daltonismo. Isso. E o Então, cromossomo Y não interfere. não, ele não recebe nada. O que o cromossomo Y ele carrega são poucas características, que aí a gente chama de característica holândrica. Eu não sei se vocês já viram, deve ter visto, né? Aqueles homens que saem pelos da orelha deles e do nariz, chega a dar até volta, assim, da orelha. Geralmente em pessoas mais, dependendo, né, de uma certa idade, uns 40, assim, aparece bastante. Não é holandês, não, é holândrico. Então, holândrico. Eu não sei se é o dos holandeses, não. Mas eu sei que chama uma característica holândrica. É porque ela tem a ver com o cromossomo Y. Nunca viu homem que tem os pelos saindo da orelha assim, não? É mó engraçado. Tem homem que tem que ficar parando, né, gente? Porque ele fica saindo mesmo da orelha. Presta atenção pra vocês verem, do nariz e da orelha. Né? É uma característica do cromossomo Y. Nem todos têm, mas é carregado pelo cromossomo Y. Tá bom? E aí, você perceba que eu vou pagar aqui o holândrico, porque eu não falei disso ainda, tá? Porque que depois salva o quadro aqui e eu vou mandar para vocês, tá? Então, você perceba que nessa aqui, ó, 25% foi de quê? Mulher daltônica. Então, para a mulher nascer daltônica, o pai dela tem que ser daltônico também.
Não basta só a mulher, não basta só a mãe delas ter o gene. Ok? E aqui, ó, você vê que até nesse cruzamento aqui, ó, 25%. Aqui nem é isso, né? Aqui eu posso até considerar, vou colocar até o valor certo aqui, ó. É 25% do cruzamento, né? Mas o que eu tenho aqui é 50%, né, de mulher daltônica. E aqui, essa mulher aqui, ela é só o quê? Portadora. Mulher portadora. 50% de mulher daltônica, mas só tem um XD minúsculo. Então, mas aí, vamos considerar que dos nascimentos entre homens e mulheres, eu não considero, aqui assim, se eu pensar num cruzamento total, Samuel, eu posso considerar 25. Mas se eu pensar em mulher, qual a porcentagem de mulheres que vão nascer daltônicas nesse tá. cruzamento? Aí você considera os 50%. Porque, assim, essa porção aqui, ela é essa porção aqui, ela é feminina. Essa porção aqui é masculina. Do mesmo jeito que eu posso considerar que aqui que aqui eu tenho 50% de homens daltônicos. Tá vendo por que o daltonismo é muito mais fácil em homens do que em mulheres? E é a mesma coisa a hemofilia, tá, gente? Então, a hemofilia e daltonismo são duas doenças que são muito cobradas no Enem. Em genética é o que mais é cobrado. Tudo bem? Quer que eu volte alguma explicação? Não? Então, eu vou mandar o Kahoot, tá? Vou parar a gravação aqui e vou mandar o Kahoot.